Seja muito bem-vindo, Silvano Fortes aqui com vocês. Essa é a nossa aula número 27. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre book de ofertas, times and traders, falar sobre o gráfico e sobre o volume, correto? Antes que vocês me perguntem sobre a configuração, eu gostaria muito que vocês prestassem muita atenção aqui nessa aula, que a gente vai dividir em duas partes. Primeiro, a gente vai entender como funciona cada ferramenta que a gente vai estar falando aqui agora. Então não se preocupa, porque independentemente da plataforma que você vai utilizar, seja ela a Trade Trader, que é essa que está aberta aqui, ou seja ela a Profit Pro, são as duas plataformas que a gente vai utilizar, independente quais sejam, depois, num segundo momento, eu vou passar a configuração, certo? Como é que configura essa janela que você está utilizando? Eu vou passar lá a configuração exata, então, de como montar essa janela. Mas, primeiramente, eu gostaria que você entendesse como funciona o conceito, certo? E depois que você aprendeu como funciona, a gente aprende como configurar. E depois ainda a gente aprende a como fazer a leitura. A leitura do book de ofertas, por exemplo. Como é que eu faço a leitura do volume, por exemplo. Como é que eu faço a leitura do Times and Traders, que é esse que está aqui, certo? Então, calma, não se preocupem com isso agora. Para tudo que você está fazendo aí, se concentra. Primeiro, aprende como funciona cada instrumento ou cada ferramenta que eu vou passar aqui para vocês. E aí, uma vez que você entendeu como funciona, aí a gente sim vai aprender a como configurar na plataforma, certo? Configurar é a parte fácil, digamos assim, é o de menos. Tá? A gente vai aprender a configurar. Vou passar aqui um vídeo detalhado, como é que configura, como é que deixa a janela, como é que você coloca os filtros que a gente vai utilizar. Mas primeiro a gente tem que saber como que ele funciona. Depois a gente aprende como configurar em cada uma que seja a plataforma, essas duas que eu vou estar passando aqui para vocês. E depois a gente começa a aprender, então, a fazer a leitura disso, certo? O que não dá é para a gente já colocar aqui na tela e já passar um monte de configuração e começar a falar, senão, principalmente quem está iniciando, não vai entender nada do que a gente está passando e vai ter essa dificuldade. Até para você também, que já utiliza, já tem aí algum tempo, as aulas agora vai ficar um pouco mais, vai ficando, né, um pouco mais complexas, e aí é importante você ter essa base, certo? Então, dito isso, vamos aqui então para as janelas que eu tenho aqui. Então aqui eu estou aberto o Trade Pro, certo? Eu já fiz uma configuração básica aqui. E o que eu tenho aqui? Aqui no canto eu tenho a janela do book de ofertas, certo? Essa aqui é uma janela do book de ofertas. Aqui do lado dele eu tenho a janela do Times and Traders, ou o tempo dos negócios, ou Times and Sales, tá? Tudo isso é o mesmo nome para essa janela. A gente vai aprender aqui cada uma delas, qual é a função de cada ferramenta dessa, e aí depois a gente vai aprender a configurar e fazer a leitura. Aqui eu tenho o meu gráfico, certo? Esse gráfico está no tempo de 1 minuto, então é o gráfico de 1 minuto do mini índice, tá? Sobre isso a gente já viu nas aulas, então é bem tranquilo que vocês entenderem. Então está aqui o tempo gráfico e o código do ativo, 1IV20, 1 minuto, está aqui o gráfico. Aqui embaixo eu tenho a informação do volume, certo? O volume aqui que a gente também vai ver aqui nessa aula. A gente vai entender um pouco mais sobre essas informações aqui, sobre essas janelas, certo? Então a primeira coisa que eu tenho aqui é o meu book de ofertas, certo? Uma revisão rápida, lá na página 11, lá no início do curso. Se você não assistiu a aula, sugiro que você assista, né? O curso está todo numa sequência. Então aqui você já passou. Vamos ler aqui rapidamente o que é o book de ofertas. Book de ofertas é o local onde encontram-se as intenções de compra e venda de ativos negociados em mercados organizados, certo? Então, o que é o book de ofertas? É o local onde se reúnem as intenções. É o negócio fechado? Né? É o negócio que a gente bate o martelo? Não, são as intenções de compra ou venda dos participantes, né? dos compradores e vendedores. Olha, eu tenho a intenção de comprar esse preço, ou eu tenho a intenção de vender a esse preço. E como eu consigo enxergar essa informação? No book de ofertas, certo? Então, somente isso, o nosso book de ofertas. Você já teve essa aula aqui, a gente só está revisando
essa aula. E aonde está o meu book de ofertas aqui na minha janela? Aqui, ó, desse lado aqui, tá? Então, essa janela aqui é do book de ofertas. A gente já aprendeu também sobre o gráfico. A gente já sabe que o gráfico ele representa, né, por onde os preços passaram, é a representação do preço por onde o preço passou em determinado tempo, né? Então ele vai desenhando o gráfico, formando o gráfico de acordo com o preço que vai sendo executado, né, que vai sendo trabalhado ali. A gente já entendeu isso também. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o book de ofertas? Então aqui no book de ofertas, só relembrando então, desse lado aqui direito, tá? Então aqui eu tenho a corretora, no caso, tá? Eu tenho uma quantidade de contratos, e aqui eu tenho o CPA, o compra, o preço de compra, certo? Então desse lado aqui, que eu estou mostrando aqui na tela, que é o lado esquerdo. Então desse lado aqui fica as intenções de compras, desse lado aqui a gente já sabe, fica as intenções de vendas. Esse book aqui, como você vê, ele está configurado para mostrar todos os níveis de preço, né? Então a quantidade, e mostrando aqui a corretora, ou seja, o player, né, que ele está atuando pela corretora aqui em cada nível de preço, certo? Ele está configurado aqui dessa forma. Eu já estou aqui no simulador e vou soltar aqui ele só para a gente ver essa interação aqui, para ficar mais fácil para a gente continuar aqui a aula, certo? Então eu soltei aqui, tá? Esse aqui foi o dia 18, tá? 18 aqui do mini índice. Então aqui ele abriu aqui com um gap, certo? Aqui ele abriu com um gap, legal? Abriu com gap e já foi fechar rápido lá esse movimento para cima, né? Já foi buscar liquidez lá em cima, tá? Independente disso, o que eu tenho aqui de informação? Então eu tenho aqui o meu gráfico sendo construído, correto? A gente já sabe aqui que esse gráfico é um gráfico de 1 minuto, então cada vela dessa, cada candle desse, ele vai ser formado em 1 minuto. Eu já sei também que eu tenho o preço de abertura, eu tenho a mínima aqui, né, no paviozinho que ele fez, eu tenho máxima e fechamento, certo? De minuto em minuto ele vai sendo construído. Aqui desse lado, né, do lado lateral aqui, eu tenho minha barra de preço, tá? Então ele está 102.205, é a pontuação dele, ou seja, o preço que ele está sendo trabalhado agora, certo? Então eu tenho essa informação aqui, e aqui embaixo eu tenho a minha barra de tempo, tá? Então na linha de baixo aqui, nessa linha aqui, então eu estou aqui 19 de agosto, e aqui ele vai começando a me dar a linha de tempo, temporal e a linha de preço. Isso daqui eu já sei também, a gente só está revisando, certo? E aí vamos falar um pouco aqui sobre o book de ofertas, né? Então olha só, a gente teve aquela aula aqui, e agora aqui a gente vem olhando aqui e revisando e já aprofundando um pouco mais aqui o nosso conhecimento e vendo a atuação aqui, ó, o book de ofertas em tempo real, tá? Esse aqui é o tempo real das negociações do book de ofertas. Então vamos lá, o que eu tenho aqui? Eu tenho ele em cada nível de preço, tá? Cada nível de preço aqui. Então se eu parar aqui agora, veja bem o que, por exemplo, eu tenho aqui a ideal com uma quantidade de um contrato, aqui mais uma quantidade de um contrato, é uma intenção de compra, tá? Então eu tenho a ideal aqui, querendo, não a ideal corretora, mas um player, lembra? Um player que está aqui, certo? Um player que está aqui, e aqui não importa se é um player pessoa física com um mini contrato ou um grande institucional, tá? Ele vai estar aparecendo aqui, certo? Ele vai estar aparecendo aqui desse lado, que vai estar por intermédio de uma corretora, né? Então quando a gente olha aqui, não é que a ideal, a corretora ideal, ela está com intenção de comprar um contrato no preço de 102.185. Não é a ideal em si. Pode até ser, mas assim, é um player, tá, que está operando pela ideal, certo? Ou um player que está operando pela UBS. Pode ser a própria UBS? Pode, mas é um player. Ou um player, por exemplo, que está operando pela XP. Por exemplo, aqui. Ele está com a intenção de compra de um contrato no preço de 180. A gente vai falar aqui só os 3 últimos, certo? Para facilitar. Então, é 180. E ele está mostrando aqui cada nível de preço. Essa é uma configuração que eu consigo fazer no book de ofertas, certo? Só para você começar entendendo como é que funciona o book de ofertas. Então, lembra lá, o book de ofertas é uma intenção. É uma intenção dos
dos compradores e vendedores, ou seja, dos players que estão atuando ali naquele mercado. Legal? Entendido isso, vamos ver aqui um pouquinho mais o funcionamento do book de ofertas e aqui o gráfico sendo formado. Né? Então veja aqui a evolução dos preços, 102, 250, né? 255, 260, né? A gente está acompanhando aqui. E aí a cada minuto esse candle vira. Aqui embaixo na minha plataforma eu consigo ter o tempo desse gráfico, o tempo dessa vela. Né? Então é decrescente, né? Então começa lá em 1 minuto e vem caindo. Quando chega em 0 ele muda o gráfico. Tá? É simples aqui, é aqui que eu vejo, ó, 35, 34 e por ali vai. E aqui o gráfico vai sendo desenhado, né? O gráfico aqui vai sendo formado. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui para facilitar a nossa visão, certo? E aqui eu tenho a intenção, aqui eu tenho o book de ofertas desse ativo aqui do mini índice. Aqui eu tenho o gráfico, aqui eu tenho o book de ofertas. Eu posso também, para facilitar a minha leitura, e aí já vem um primeiro filtro que a gente pode fazer, no book de ofertas, agrupar esses preços. Puxa, parece que fazer essa leitura aqui é muito difícil, porque eu quero saber quantos números de contratos tem em cada nível de preço. Por exemplo, vou pausar aqui novamente. Por exemplo, no 240, por exemplo, ou no 245, que é o preço que está aqui, qual o número total de contratos que eu tenho? Né? Seria até aqui, né? Então, olha só. Daqui para baixo eu tenho as intenções de compra no preço de 240. E daqui para cima, né, até lá em cima, eu tenho todas as intenções de compra no preço de 245. Poxa, mas eu vou ter que somar tudo isso daqui para me saber a quantidade de contratos que eu tenho naquele nível de preço? Não, eu posso fazer uma configuração aqui no meu book de ofertas. Tá? Eu posso fazer uma configuração no meu book de ofertas para ele mostrar todos os negócios, ou todos os contratos, perdão, todos os contratos que tem naquele nível de preço. E isso já começa a facilitar a minha leitura, certo? A minha leitura. Opa, então, como que eu faço isso? Ok. Eu venho aqui então com o botão direito, aqui em cima, certo? A parte preta aqui, venho com o botão direito. Venho aqui em modo de visualização e está analítico, né? Está analítico aqui, nível a nível, todos os níveis de preço. Eu posso simplesmente vir aqui e agrupar por preço. Clique em agrupar por preço. Olha só o que aconteceu. Né? Vamos pausar aqui para a gente entender o que aconteceu. Então eu tenho aqui agora a quantidade total por nível de preço. Por exemplo, então no 102.240 eu tenho 43 contratos com 5 ofertas. Né? 5 ofertas é o que? São através de quê? Né? Através das corretoras lá. Então eu tenho lá, posso ter 1, 2, 3 corretoras lá, ou aparecer a mesma corretora, mas diferentes ofertas, tá? Diferentes players, diferentes ofertas aqui, mostrando aqui. Quando eu agrupo isso, tá? Então eu agrupo tudo isso, todas essas ofertas, em um único número, em um único nível de preço. O que eu tenho aqui, a informação que eu tenho aqui agora, 5 ofertas, totalizando 43 contratos, no preço de 102.240. Essas aqui são as intenções de compras, isso aqui a gente já viu, acredito que já ficou claro. Essas aqui são as intenções de venda, certo? Compra, comprador e vendedor, certo? Comprador e vendedor e suas intenções. Vamos voltar lá aqui, então, de novo, para ver esse book aberto. Você vai ver que ele não vai estar por nível de preço. Então, ele vai ter, olha só, 32, 18, olha só, 129, 120 ofertas aqui, né? Deixa eu pausar aqui. Olha só como seria difícil ver isso daqui. Eu tenho 185 ofertas, totalizando aqui acho que 1.000, né? 1.000 e tantos contratos aqui. Depois eu vou abrir ali para ver. No preço de 102.300. Né? Então imagina se eu vejo isso daqui. Não, então o primeiro filtro que a gente faz é agrupar, certo? Vamos abrir aqui só para a gente ver novamente aqui. Então, botão direito, modo de visualização, analítico, vai mostrar cada nível de preço. Né? Então, por exemplo, aqui no 30, 35, aqui ele está rolando, né? Já a gente vem aqui para cá, mas olha só, no 30, quantas ofertas eu tenho no 30? 255. Olha só quantas ofertas aqui eu tenho no 325 agora, 315, né? O preço está caindo lá e está vindo aqui. Então não, então aqui eu simplesmente venho aqui, modo de visualização e coloco agrupar por preço. Pronto, quando eu agrupo por preço, eu consigo ver em cada nível de preço o número total de contratos. Tá?
Número de ofertas aqui é importante para mim ter essa informação, né? Eu não uso essa informação, tá? Eu não considero que ela é tão importante, porque eu quero saber a quantidade, né? Eu quero saber aqui a quantidade do número de contratos por nível de preço. Isso daqui é importante para mim, certo? Essa informação aqui é importante para mim. O book agrupado, tá? O book agrupado, tá? Mas antes mesmo da gente começar a falar um pouco mais sobre configurações e filtros, o principal que eu quero que você entenda, né, já está com 15 minutos essa aula, o principal que eu quero que você entenda aqui nessa aula é o book de ofertas, certo? O book de ofertas, ele vai trazer para a gente a intenção dos compradores e dos vendedores, certo? É a intenção, não é o negócio fechado, certo? E aí o gráfico aqui ele vai mostrando, ele vai se desenhando de acordo com a movimentação, aqui, certo? Vamos entender então aqui agora, tá com 15 minutos aqui, 16 minutos agora essa aula, mas eu vou continuar aqui, eu não vou pausar ela aqui para abrir outra aula. Então vamos continuar aqui o nosso raciocínio, e uma vez que eu já entendi, já aprendi sobre o book de ofertas, o book de ofertas meu agora aqui ele está agrupado, ou seja, ele está mostrando todas as ofertas em cada nível de preço, mostrando a quantidade total de contratos em cada nível de preço também. Está aqui, eu já estou vendo isso, tanto na compra quanto na venda. Então, se eu olhar aqui, eu vou ver o quê? Que eu tenho 54 ofertantes aqui, com a quantidade de 400 contratos nesse nível de preço aqui, uma quantidade de 400 contratos na venda ao preço de 102.300. Certo? Então aqui eu tenho essa informação. O book de ofertas, então, acredito que já ficou bem claro, né? A gente já teve aulas anteriormente dele, a gente já entende como funciona ele. A gente já entende que no mercado centralizado, em um mercado centralizado, todas as intenções de compra e venda, ele deve necessariamente entrar pelo book de ofertas. Tá? Ele deve entrar aqui pelo book de ofertas, certo? Ele deve entrar aqui pelo book de ofertas. Legal? Intenções, né? Intenções de compra ou venda. É bem importante frisar isso. Por que intenção? Porque é uma simples intenção, não é um negócio fechado. Como que o preço se movimenta? Ou como que ocorre o consumo de liquidez, que a gente fala? Ou quando que o preço ele sai de 270, por exemplo, e vem para 265, 260, 55, até chegar aqui no 240. Né? Ou até chegar aqui no 105 ou no 0,60. Como que acontece isso? Né? Como que acontece isso? Eu preciso então do negócio fechado. Né? Eu preciso de realmente, a gente fala do agressor. Né? O agressor ele precisa fechar o negócio. Uma vez que se consome toda essa liquidez, né? Você já teve essa aula também, a gente só está revisando aqui, o preço ele muda, né? Não é isso? O preço ele muda aqui, certo? Não, sugiro fortemente que se você não viu lá, tá tudo aqui nessa parte dessa aula, onde a gente fala sobre book de ofertas, a gente fala sobre fila, spread, entendendo o BDESC, né, eu acredito, cálculo do spread, liquidez, que a gente falou que é bastante importante. Eu acredito que nessa aula aqui está tudo bem explicado. Se você não viu, sugiro que veja, e aí você não vai ficar perdido aqui nessa aula. Se você viu, legal, a gente está revisando aqui, e aí a gente vai dando continuidade. Se eu já entendi o book de ofertas, legal, e eu sei que para o preço ele se movimentar, ou seja, para o gráfico se movimentar, para haver mudança de preço, né? Ora, se o preço estava 102,150, por exemplo, e ele vai lá para 102,200, por exemplo, eu preciso de consumo de liquidez, certo? E quem dá esse consumo de liquidez é o agressor, a gente fala que é o negócio fechado. E aonde a gente vê o negócio fechado? Ora, justamente aqui, ó, no Times and Traders, ou negócios, ou tempo dos negócios, ou Times and Sales, né? Você pode ver todos esses nomes, essa mesma ferramenta, certo? Essa mesma ferramenta, que é essa daqui, ó, né? Essa daqui que está se movimentando, pintada de verde e vermelho, certo? Está aqui ela pintadinha de verde e vermelho, e aqui essa de amarelo é o último negócio realizado, certo? O último negócio realizado foi, vamos colocar aqui, então aqui o último negócio realizado foi aqui, ó, 102,120, a Genial.
tá? A Genial aqui. Vendendo, né? Vendendo um contratinho aqui, certo? Vendendo um contratinho aqui e aqui eu tenho uma hora. Legal? Mas vamos entender então como é que funciona essa ferramenta aqui, por que ela é importante e por que é importante a gente olhar para essa ferramenta e entender como ela funciona. Se por um lado aqui eu tenho intenções de venda e intenções de compra, por outro lado, quando eu olho para essa ferramenta aqui, eu tenho o negócio fechado. Quando eu tenho o consumo de liquidez desses negócios, o preço ele muda aqui de nível, né? Ele muda de patamar, certo? Vamos ver como isso acontece aqui na prática, rolando em tempo real, lembra? Aqui está tudo acontecendo em tempo real, certo? Na velocidade normal do mercado, certo? Então vamos lá. Então está aqui, certo? Deixa eu explicar o que é verde e o que é vermelho, tá? Vermelho, aqui uma configuração também, depois eu vou ensinar como fazer essa configuração, mas toda vez que pinta de vermelho, né, o Times and Traders é pintado aqui de vermelho, a gente entende o quê? Que essa corretora foi a corretora agressora, olha só, tá vendo lá? CAGR é corretora agressora ou player agressor. Se foi um vendedor, né, ele vai pintar de vermelho. Se foi um comprador, ele vai pintar de verde, certo? Por isso que tem essas cores. Isso daqui facilita para mim saber quem é que está fechando os negócios naquele momento. Se são compradores que estão comprando, certo? Comprando de quem? De quem está vendendo. Se são compradores que estão consumindo a liquidez, a gente fala isso, ou se são vendedores que estão consumindo a liquidez. Consumindo a liquidez de quê? De compra, né? Para eu vender, eu preciso ter alguém que compre. O negócio só vai ser fechado se eu aceitar. Por exemplo, se esse cidadão, ou se esse conjunto aqui, né, de cidadão, ele está vendendo 228 contratos a 250, se eu aceito comprar isso a 250, o que eu faço? Eu vou lá e faço uma agressão. E aí essa agressão ela é registrada aqui no Times and Traders, certo? Então toda a agressão de comprador ela é registrada de verde aqui no Times and Traders. Toda a agressão de um vendedor ela é registrada de vermelho aqui no Times and Traders. E perceba como isso é rápido, né? Como isso daí, como essa interação ela vai se formando rapidamente, né? Ou seja, o mercado ele tem muita liquidez, são muitos negócios sendo realizados e isso é bom para a gente, né? Lembra lá do que a gente quer? A gente quer um spread curtíssimo, né? Com variação mínima aí de um tick do ativo, a gente quer alta liquidez, a gente quer elevado número de negócios e a gente quer um elevado movimentação financeira também naquele ativo para ser um bom ativo para a gente negociar. É por isso que a gente negocia o mini índice futuro, porque tudo isso a gente tem aqui. A gente tem elevado número de negócios, a gente tem um elevado movimentação financeira nesse ativo, a gente tem um spread curtíssimo, né, sempre ele vai estar ali no spread mínimo, e a gente tem alta liquidez. Tanto o consumo e a reposição do book de ofertas, que é isso daqui, ela acontece muito rápido, né? Então quando alguém agride, se alguém agride, por exemplo, a 315, a 320, a 325, já tem gente colocando intenção de compra logo atrás desse preço, né? Ele já vai fechando o spread, que a gente fala, né? Ele vai fechando o spread muito rápido. Então isso daqui é um ativo altamente líquido, né? Com bastante liquidez. É por isso que a gente opera. E aí vai saindo daqui e vai se desenhando o gráfico. Vamos ver como isso funciona aqui na prática. Então, olha só o funcionamento, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho intenção de compra e intenção de venda, e aqui eu tenho os negócios fechados, certo? Não necessariamente, olha só, isso aqui é bastante importante, não necessariamente essa intenção de compra, por exemplo, aqui, ela é um negócio fechado. Ora, não, claro que não, não tem como ser um negócio fechado. É só uma intenção. Ele está aqui, 300 contratos a 140. Isso só vai ser uma venda concretizada, né, uma negociação concretizada, se o vendedor aceitar
agredir esse preço aqui. Sempre, quando há uma agressão, né, quando há uma agressão aqui, na compra, o book vai ser pintado de vermelho. Então, vou repetir. Quando ocorre uma agressão na compra, no comprador, o Times in Traders ele é pintado de vermelho. Aqui eu consigo ver quem agrediu. Quem agrediu a esse preço e a esse número de contratos aqui. Ora, foi esse pessoal do vermelho aqui, certo? O pessoal de vermelho ele agride a compra. O pessoal de verde, por exemplo, por sua vez, ele agride a venda no book de ofertas. Então esses dois aqui eles estão o tempo todo aqui trabalhando em conjunto, né? Um mostrando as intenções e aqui realmente mostrando os negócios realizados. Toda vez que pinta de verde, quer dizer que o comprador ele aceitou comprar aqui de quem estava vendendo. Toda vez que pinta de vermelho, quer dizer que o vendedor, não necessariamente esse vendedor, né? Pode ser um vendedor que esteja fora do mercado olhando para o book de ofertas, tá? Ou não, ou simplesmente vem aqui e agride, mas o fato é esse, né? Para eu ter um negócio fechado, quando é vermelho, o agressor é vendedor. Quando ele pinta de verde aqui, o agressor ele é comprador. E aí eu consigo ver essa interação do book de ofertas com Times in Traders. Interação do book de ofertas com Times in Traders. Qual interação? Interação dos agressores aqui de compra e venda e das intenções de compra e venda aqui no book de ofertas. Certo? Calma, a gente só está entendendo como funciona. Lembra? A gente está entendendo como funciona essas duas ferramentas aqui e como ela funciona aqui desenhando o gráfico. Certo? Como funciona desenhando o gráfico. Aqui eu tenho intenções. Tá? Deixa eu diminuir aqui. Vai aparecer um carro. Beleza. Pronto. Então aqui eu tenho as intenções em cada nível de preço. Certo? Em cada nível de preço. Isso daqui é o número de contratos em cada nível de preço. Tá? Então veja como é bastante líquido. Aqui eu tenho um negócio fechado em cada nível de preço. Perceba que quando o preço muda, por exemplo, ele está 200. Vamos ver se ele vai para cima aqui ou para baixo. Está 200 com 95. 200 com 95. Perceba que toda vez que o preço ele muda aqui, ó, vamos ver aqui, ó, 185, beleza, 185, vamos ver se ele vai para 205 ou para baixo aqui. Mas perceba o seguinte, aqui em cima, olha só, no topo do book, perceba que ele é preenchido muito rapidamente. Né? Então, por exemplo, alguém agride lá a 200 ou a 180, olha só, agora está vindo para cá, para baixo, olha só como é pintado de vermelho aqui o book o Times in Traders, né? Por que está sendo pintado de vermelho aqui? Porque tem muita agressão vendedora. Muita agressão vendedora. E aí perceba o seguinte, perceba que quando essas ordens aqui vão sendo consumidas, rapidamente já vem colocando ordem atrás. Né? Então a reposição das ordens aqui é bastante rápida. Né? O spread aqui ele sempre está pequeno. Né? Ele sempre está muito pequeno. Basicamente sempre é a variação mínima, que é de um tick. Né? Ó, 20 com 25, 25 com 30, 35. Olha só, e vai subindo. E aí essa daqui é a interação mesmo. Ó, compradores e vendedores. Quando o book fica pintado de verde, é porque os compradores estão agredindo. Se os compradores estão agredindo, olha só, é claro que aqui o gráfico ele vai estar subindo, agredindo a 225, a 30, 35, a 40, 45, então consumindo esses níveis de preço cada vez mais alto aqui, o book, o Times in Traders vai sendo pintado aqui, ou seja, esses negócios vão sendo registrados aqui, certo? Vão sendo registrados aqui e o gráfico ele vai sendo construído, tá? E o gráfico vai sendo construído, tá? Simples assim, é simples desse jeito, certo? E aí tem uma outra informação que vai sendo deixada aqui para gente também. Lembra então o que eu tenho aqui? Eu tenho um book de ofertas, eu tenho um Times in Traders, eu tenho o gráfico sendo desenhado ou sendo construído e eu tenho aqui embaixo o volume. Tá? Eu tenho aqui embaixo o volume. Então, cada barra dessa, tá? O volume o que em cada barra dessa? Cada barra dessa representa aqui 1 minuto. Então, vamos lá.
Vamos lá então fazer a sequência aqui e entender um pouco mais sobre essa tela aqui no final dessa aula, já com meia hora aqui de aula. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho book de ofertas, eu tenho Times and Traders, book de ofertas, onde ele mostra as intenções de compra e venda. Ele já está agrupado aqui por nível de preço. Times and Traders é onde de fato acontece o negócio fechado. Né? Se ficar assim, ó, parado, parou, eu tenho todas essas intenções, eu tenho todos esses daqui, mas eu não tenho agressor, é claro que o gráfico ele vai ficar parado. Tá? Ele vai ficar parado. Por quê? Porque o gráfico só movimenta quando ocorre uma agressão nos níveis de preço. E aí sim o gráfico vai começar a se desenhar. Se não, se eu tenho só intenção, intenção é intenção. Intenção não é negócio fechado. Certo? Então onde eu olho os negócios fechados? Aqui, no Times and Traders, nos negócios. Tá? Nos negócios fechados aqui. Certo? Aqui é onde realmente aconteceu um negócio. Eu posso colocar aqui, por exemplo, aqui longe, né, distante aqui, no 102,100, uma intenção. Tá, mas isso aqui é simplesmente uma intenção. Do mesmo jeito que eu coloco, eu posso tirar isso daqui. Do mesmo jeito que eu coloco no 140, eu posso tirar isso daqui. Aconteceu um negócio? Não, eu coloquei uma ordem a 140 e retirei a ordem de 140. E o preço está sendo negociado lá em cima. Tá? É só uma intenção. Ah, negócio fechado é no Times and Traders. Negócio fechado é aqui no tempo dos negócios aqui. É aqui que eu vejo a hora que aquele negócio saiu, o preço que aquele negócio saiu, a quantidade daquele negócio que saiu e se foi um comprador ou um vendedor que tomou a iniciativa de fechar o negócio. Então aqui é negócio fechado, mas quem tomou essa iniciativa? Opa, foi comprador que tomou a iniciativa. O comprador fechou o negócio. Ele fechou o negócio e aí o book aqui, o Times and Traders, que ele vai ser pintado de verde. Perceba que é tudo muito rápido, são muitos negócios, né? Muitos negócios. E é claro que a gente vai vendo essa interação e vai vendo o gráfico aqui do lado sendo construído, certo? Sendo construído. Por que muda os níveis de preço? Vocês já sabem também, porque quando acaba aqui essa quantidade de contratos, quem quer vender vai ter que vender num nível de contrato abaixo. Acabou aqui, quem quer vender vai ter que vender num nível abaixo. Estava 190, 180, 185. Né? Eu preciso vender 1000 lotes. Né? Aqui agora, por exemplo, então eu consumiria todo um nível de preço aqui. Certo? Todo um nível de preço aqui. E aí, quando isso acontece, eu tenho uma outra informação que é bastante importante para a gente compreender aqui nesse início, que é o volume. Então eu tenho aqui as barras de volume também. Então, por exemplo, então, nesse candle de 1 minuto, né, nesse minuto de negociação, eu tive esse volume. Deixa eu pegar aqui para ficar mais fácil, né? Azul, azul, beleza, então tá aqui. Então, nesse minuto de negociação, tá? Nesse minuto de negociação que desenhou esse candle, ou seja, com uma abertura, lá com a máxima, com a mínima e com o fechamento, nesse minuto de negociações, que a gente viu aqui por essa interação, durante esse minuto, ele gerou para mim um volume, né? Um volume, que é justamente essa barrinha que está aqui. Esse volume foi aproximadamente aqui de 35, 38 mil contratos negociados somente nesse minuto, né? Somente nesse minuto aqui, certo? Somente nesse minuto aqui foram negociados essa quantidade de contratos, certo? Essa quantidade de contratos. É o volume quantitativo que a gente fala, certo? Ah, como é que faz a leitura disso? Como é que eu vou começar a entender e ler tudo? Calma, a gente está vendo primeiro como funciona, para que serve. Depois a gente vai fazer algumas configurações para facilitar o quê? Facilitar a nossa leitura. Para quando eu olhar para cá, eu entender, agora eu sei o que eu estou olhando aqui no Times and Traders, eu sei o que eu estou olhando aqui no Book de Ofertas, e eu estou sabendo relacionar isso junto com o volume e com o gráfico. Né? A gente não viu lá a psicologia dos candles, né? E viu lá também a formação dos candles, né?
e que cada candle ele tem algumas informações, né? Olha só, como quando o preço está subindo, olha o que acontece aqui com o Times and Traders, né? Ele vai sendo pintado de verde. Por quê? Porque não tem agressão de venda. Aqui tem agressão de compra, né? Compra, 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 compra. Agressão de compra, né? Muito mais agressão de compra do que agressão de venda. Quando o preço começa a cair, é óbvio, para o preço começar a cair, é claro que tem que haver aqui uma agressão de venda. E aí eu coloco o primeiro filtro aqui, que é o quê? Vermelho ou verde, né? Eu quero saber o horário, eu quero saber aqui a hora que aconteceu esse negócio, a que preço e se foi comprador ou vendedor. Né? Basicamente é isso. Comprador ou vendedor o quê? Que fez agressão, que agrediu, que aceitou fechar o negócio. Tá? Que aceitou fechar o negócio. Isso daqui é importante para mim começar o quê? Simplesmente a observar. E aí eu vou observando. O que, que eu vou observando? Eu vou observando os negócios sendo realizados, tá? Eu vou observando os negócios sendo realizados aqui nos preços, tá? Eu vou observando aqui as intenções e começo a observar a quantidade de contratos em cada nível de preço, certo? E também vou observando tanto a formação do gráfico quanto a informação que essas negociações vão deixando em volume, né? Em volume. Tá? Então, essas informações que eu tenho aqui na tela, na minha tela aqui, eu tenho informações dos números de contrato, ou seja, as intenções de compra e venda em cada nível de preço, eu tenho informações dos negócios fechados, dos negócios realizados, eu tenho informação do gráfico sendo formado e deixando para mim um volume também, certo? Um volume. E aí eu sei, opa, um volume alto, um volume baixo, por aí vai. Né? E aí eu consigo simplesmente começar a observar toda essa interação acontecendo aqui na minha tela, certo? E o gráfico sendo desenhado. Ah, como utilizo? Calma, a gente vai devagar, a gente vai por base aqui e aprendendo cada fase, cada etapa, certo? Essa tela aqui é uma base, né? É uma base, só para vocês terem uma ideia do que eu utilizo hoje, uma das minhas telas principais, deixa eu abrir aqui para você. Por exemplo, essa daqui. Né? Essa daqui é uma tela minha que eu utilizo hoje. Hoje eu utilizo uma tela assim. O que eu tenho aqui? Eu tenho mesmo Times and Traders. Tá? Essa aqui é a ProfitChart Pro. Então o que eu tenho aqui? Times and Traders. Tá? Já configurado e devidamente com os filtros colocados. Eu tenho aqui um book de ofertas. É claro que ele não está rodando aqui, porque aqui eu estou rodando no replay. Tá? Já são 20 horas e 58 para mim. Aqui o mercado está parado, lógico que não tem negócio. Mas aqui eu tenho o Times and Traders, aqui eu tenho o meu gráfico de 1 minuto, aqui eu tenho uma média, aqui eu tenho um VWAP, aqui eu tenho um ajuste, aqui eu tenho alguns indicadores para mim observar, para mim fazer a minha leitura, certo? E aí em cima disso, com mais outras coisas, a gente pode tirar algumas informações do mercado, né? Usando sempre análise gráfica, análise técnica como base. A gente já teve essas aulas. Para que serve? Para que funciona? Qual que é a lógica operacional? Como é que a gente começa a observar dessa forma? Mas percebam aí que tem uma etapa, né, para ser cumprida aí. Então, a primeira etapa é essa daqui. Perceba que é muito parecido, né? Eu já estou passando aqui algo bem parecido aqui com o que eu uso, até com o que eu uso hoje, né, para estar operando aqui no mercado. Mas as informações bases book de ofertas, Times and Traders, gráfico e volume, certo? Que a gente pode também resumir, que são as informações, lembra lá, você já escreveu aí na sua apostila, que são as 3 informações fundamentais e básicas que o mercado ele oferece para a gente, que um ativo ele oferece para a gente, que é o quê? Que é o preço, que é o tempo, deixa eu colocar aqui, né? Que é o preço, que é o tempo, e aí pode ser o tempo no gráfico aqui de 1 minuto e tudo mais, mas o tempo, e o volume, tá? E o volume, que pode ser representado por tudo isso. Mas é tempo, preço e volume. Todo indicador, tudo isso, né? Se eu abrir aqui a minha tela lá, né? Tudo isso vai estar se baseado nessas 3 informações. Não tem nenhuma outra informação técnica, né? Assim, de dados mesmo do mercado que ele pode te dar. Ele sempre vai te dar. Ele vai te dar o preço, ele vai te dar o tempo, ele vai te dar o volume. Né? É simples assim, tá? Desse jeito. E aqui a gente consegue ir observando tudo isso acontecendo
e tudo isso sendo desenhado aqui. Legal? Ah, como utiliza? Vai ser nas próximas aulas, a gente vai começando a aprofundar isso. Então, na próxima aula a gente vai configurar toda, fazer alguns filtros, né? Por exemplo, então a gente usa tudo isso daqui, aqui está muito rápido. Não, a gente não utiliza isso daqui, a gente coloca alguns filtros. Ah, por que coloca filtro? Também vou falar, então nas próximas aulas a gente vai avançando isso daqui, tá? Até a gente chegar numa configuração de tela mínima aí, para a gente começar aí sim observar o mercado com alguns critérios. Ah, vamos aprender então a fazer a leitura de todo esse conjunto. Legal? Uma leitura de todo esse conjunto aqui, baseado no quê? Baseado naquilo que a gente já falou, baseado na lógica operacional que a gente já começou a ver, baseado no comportamento do mercado, baseado nas figuras de candle, baseado, né, em tudo isso que a gente vem construindo aí, baseado em metajogo, baseado em bom, fugiu, né, mas baseado em tudo isso que a gente está vendo. Então perceba que tem um processo aí, não é vou colocar aqui na tela e começar a falar, não, vamos devagar, que você vai entendendo exatamente cada etapa do processo, e lá no final, como eu já falei, você vai ter uma noção muito exata, né? E aí quando eu abrir uma tela minha, por exemplo, né, principal aqui, você vai entender exatamente o que eu estou olhando, vai entender exatamente o que eu estou fazendo aqui. Ah, como é que operacionaliza isso? Aí é outros 500 ainda mais para frente. Né? Mas entender tudo isso é importante. Eu acredito que entender todas essas bases é importante, né? Certo? Olha lá como o preço subiu, né? O preço saiu aqui de 200, já está lá em 600, né? E olha só o volumão aqui que gerou, né? Aqui ele vai deixando o volume e aqui vai deixando a atuação, né? Importante nessa aula que eu quero que vocês peguem é simplesmente aprender como funciona aqui e para que ele serve. Certo? E quais as informações que a gente tem aqui. Informação do gráfico, né, com o preço, informação do volume que ele vai deixando aqui, informação aqui do Times and Traders, que são os negócios realizados, os negócios fechados, e aqui o book de ofertas. Na próxima aula a gente vai configurar cada um deles, e avançar mais aqui em conhecimentos, tá? E a gente já vai contextualizando mais algumas coisas aqui, certo? Antes de finalizar a aula, você pode ter acesso aqui a esse treinamento, né, lá pela Nutro, tá? Pela Nutro. Aqui está na minha conta principal, mas está aqui, tá? Você pode ter acesso aqui, o link está aqui na descrição. Aqui a gente consegue entregar todo o material, todo o conteúdo extra, né, apostila, planilhas e tudo mais aí que a gente tiver de conteúdo extra vai ser entregue por aqui. Aqui você também consegue fazer, consegue evoluir, né? Consegue ver o seu processo, enfim, é uma plataforma EAD preparada para isso, certo? Também vai estar aqui no YouTube, também. Se você gostou do vídeo ou tiver qualquer dúvida referente a esse vídeo aqui, deixa um like, deixa aqui abaixo nos comentários. Tá? Se você gostou aí, deixa um like pra gente aqui no canal no YouTube. Se gostou também, compartilha. Se tem alguma dúvida ou pergunta, deixa aqui também que a gente vai responder tudo. Só um detalhe. Na Nutro eu consigo ver todas as perguntas, né? Tá aqui, ó. Então aqui eu consigo ver aqui, ó, tem um painel de acesso aqui, ó, onde eu vejo aqui, ó, comentários. Vamos ver se tem alguma aqui. Não tem nenhum, ó. Porque aqui eu vejo todas as perguntas de todas as aulas que está aqui, de todos os módulos, de todos os cursos, treinamentos, qualquer aula está aqui dentro, eu consigo ter aqui, eu não perco nada. Lá no YouTube às vezes eu perco, né? Justamente porque eu posso vir aqui, ó, conteúdo, cursos que eu tenho aqui. Então aqui a gente está com dois, né? Aquela aula operacional e o módulo aqui. Então, coloquei uma aula aqui, essa aula vai vir para cá. Módulos e aulas. Bom, tá aqui, ó. Aqui eu consigo tudo, né? Então tá aqui, ó. Eu venho jogando aqui e venho montando o treinamento aqui dentro. E aí se você faz uma pergunta aqui dentro, eu não perco nenhuma, né? Porque eu simplesmente venho aqui em comentários, e aí se sua pergunta estiver aqui, tá aqui. Então se você quer acompanhar, se está acompanhando, né? Se quer realmente fazer uma pergunta e ter a certeza que não vai se perder lá no YouTube, cada vez está ficando mais difícil lá, porque por mais que eu tente ver todas as perguntas,
mas sempre fica uma ou outra, às vezes passa batido, né? O YouTube não entrega e tal, mas aqui não. Aqui eu não perco nenhuma. Então, você pode entrar aqui, o link está aí, é gratuito, é só entrar, se cadastrar e já vai estar aqui numa plataforma EAD preparada para isso, certo? E a gente vai continuar subindo aulas aqui, vai continuar avançando mais, tá? Aqui no nosso treinamento. Eu acredito que no dia 20, eu quero muito até dia 30 de agosto, né? Eu quero muito concluir o treinamento aqui que eu tenho para passar para vocês. Eu tenho ainda assim algumas aulas para passar, mas eu quero muito até dia 30 terminar, porque aí a gente vai iniciar outros projetos aqui no canal, certo? Então, se você ficou até aqui, muito obrigado, 45 minutos de aula. Eu agradeço muito a atenção aí de vocês. Espero ter conseguido passar um pouco aqui. Na próxima aula a gente vai avançando, tá? E qualquer dúvida, pergunta, deixa aqui que a gente vai responder todas. Beleza? Então, até a próxima aula. Fica todos com Deus e a gente se vê ali na próxima aula.